Espírito Santo, vinde falar em mim. Se existe algo a que nós cristãos somos chamados, é a conversão. Ela é o primeiro conteúdo pregado por Jesus nos evangelhos. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, as primeiras palavras que saem da boca do Mestre são: convertei-vos e crede no evangelho. O Cristo nos chama à conversão. A conversão dentro da experiência cristã é o fruto do verdadeiro encontro com Jesus vivo e ressuscitado. Em primeiro lugar, ela consiste em voltar-se para o Pai, mudar a direção, traçar uma nova rota. Ela é, portanto, um recomeço. Assim como aconteceu na vida do filho pródigo, que retornou à casa do pai depois de ter gastado todo o dinheiro da herança. Além disso, é importante ressaltar que uma das palavras gregas para a conversão é justamente a seguinte: metanoia, que significa literalmente mudança de mentalidade. Isso mesmo, a conversão é a transformação realizada pela graça de Deus na nossa alma. Assim como nos lembra o autor da carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 23, renovai pelo Espírito o vosso entendimento. E você, já deixou o Senhor modificar a sua mentalidade? Já deixou o Espírito Santo moldar o seu caráter? É preciso viver aquilo que o apóstolo Paulo afirma: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Mas como viver essa conversão? Uma das coisas que mais nos esquecemos quando falamos sobre conversão é que ela tem o seu início com a graça do Senhor. Ou seja, sem Ele, nada, absolutamente nada nós conseguiremos. Contudo, existe a parte humana nessa dinâmica. Por quê? Porque o Senhor nos dá a sua graça, mas Ele espera a resposta livre, porque nós somos livres para escolher aquilo que queremos. A isso, Santo Agostinho chamou livre-arbítrio, ou seja, liberdade de escolha. Deus nunca vai quebrar a porta do seu coração. Não é dessa maneira que o Senhor trabalha. Ele nos convoca, nos propõe, nos convida, porque nos ama. Um dos textos bíblicos que eu mais gosto e revela esse mistério está em Apocalipse 3:20 e diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ouça a voz do bom pastor, daquele que te ama. Abra as portas do seu coração. Coma do banquete que Ele tem preparado para a sua vida. Se farte com as maravilhas que estão preparadas para você. Você sabe como abrir as portas do seu coração para o Senhor? Eu aprendi que isso se faz com atitudes concretas, com passos firmes no dia a dia, com esforço de escolher obedecer a palavra do Senhor, deixando de lado toda intriga, fofoca, falta de perdão, ódio, mágoa, enfim, deixando de lado todo o pecado. Enfim, uma luta constante, uma luta que te levará à experiência do céu. Quem vive a conversão já experimenta no tempo histórico um pouco daquilo que é definitivo, já experimenta um pedaço do céu e com certeza viverá eternamente na morada que Deus preparou para aqueles que o amam.
Talvez hoje você esteja vivendo assim como o filho pródigo, comendo a lavagem que o mundo te oferece. Escravizado pelo vício, pelo pecado, pelo dinheiro, a vaidade, os maus relacionamentos. Mas saiba que o Pai está com um abraço preparado para te receber do jeito que você está, sujo, ferido ou machucado pelo pecado. Uma das histórias mais bonitas do meu pai aconteceu numa tarde chuvosa. Nós estávamos em casa quando alguém veio nos avisar: Dona Ana, a senhora vai ter que buscar o seu Natinho, porque ele está bêbado demais e ele não consegue voltar para casa. Está caído lá na padaria, lá na frente, lá no centro. Eu me recordo que eu era muito pequenininho. Imediatamente eu já me levantei pronto para resolver a situação, sabe? Fui eu, minha mãe e um irmão meu mais velho. Eu me recordo, gente, que quando nós chegamos lá, meu pai estava caído, na sarjeta mesmo. A bicicletinha dele, ele era pedreiro, né? Estava caído assim de lado e ele na sarjeta. Tinha chovido e aquele barro que forma quando você tem uma enxurrada, ele ali misturado. Eu me lembro que o primeiro sentimento que me veio foi de vergonha. Eu tinha medo que algum colega meu pudesse passar, pudesse ver o meu pai naquela situação. E eu me lembro que nós tiramos ele ali com pressa, muita pressa. Levamos ele para casa, demos um banho nele, para que ele voltasse a ser o meu pai. Meu pai foi um homem muito trabalhador, muito justo, muito honesto, mas viveu num determinado momento da vida dele o problema do álcool. Superou, graças a Deus, morreu sem o problema. Mas aquela tarde fica registrado na minha memória de um jeito muito intenso, porque ela representa para mim uma das aulas de teologia que a faculdade não me deu. É bonito você reconhecer o amor que você tem por uma pessoa no momento em que ela não está no pódio. É fácil amar a pessoa no momento da vitória, no momento em que há razões para ser amada. Mas no momento em que o outro faz tudo errado e mesmo assim o seu coração se mobiliza para continuar elegendo como seu. Eu aprendi que Deus é assim. Que mesmo no momento da nossa sarjeta, a predileção dele por nós não passa, não termina. Porque o amor que Deus tem por nós não passa pela lógica da utilidade, do mérito. Não, passa pela lógica do significado. Não é mérito, não precisa ter. Depois de tanto tempo vivido, eu identifico que o sentimento que me ocorreu naquele momento, não era de vergonha, era de indignação. Porque a indignação é você ver a pessoa certa no lugar errado. E eu, como padre, hoje, eu compreendo que o essencial da minha vida, da minha evangelização, consiste justamente em descobrir e ficar indignado com as realidades que eu encontro quando vejo pessoas certas nas situações erradas. E para mim o processo religioso vale na vida justamente para isso, para nos retirar da sarjeta, para lavar a nossa alma e nos devolver a dignidade perdida.